Começou a aula de história. Eita! Salve pessoal do primeiro ano, que é o professor Raul. Enquanto a gente não volta às aulas, o jeito é a gente ir se comunicando por aqui. Então, minha proposta hoje é a gente dar uma relembrada no que a gente estudou esse ano, lá no começo do ano. E para você que está com saudade de mim, eu coloquei aqui uma foto minha para você matar um pouquinho aí a saudade. Eu e o meu querido Diegão, meu aluno Sayajin. E é isso aí, vamos para aula. A ideia é a gente dar uma revisada na parte sobre pré-história, que foi um dos primeiros conteúdos que a gente estudou. A gente conversou no iniciozinho sobre fonte histórica, sobre por que estudar história, né, sobre memória, relógio, calendário. A gente viu também que tudo serve para contar história, que a história é feita em cima de fontes históricas, né, de documentos, imagens, textos. E depois a gente foi falar da pré-história, que é o que eu quero relembrar agora com vocês. Bom, a pré-história ela é dividida entre dois períodos principais, o Paleolítico e o Neolítico. E tem a Idade dos Metais, que é o períodozinho ali do final do período no final do Neolítico, início da Idade Antiga, em que o ser humano começa a fabricar as primeiras ferramentas de metal. E a gente vai falar também sobre o surgimento das primeiras civilizações. Essa é a ideia do que a gente vai fazer hoje. E vamos lá. Na pré-história, lá no período paleolítico, lembrando que o paleolítico começa naquele desconhecido de centenas de milhares de anos atrás, do surgimento da humanidade, esse é o início do Paleolítico. Ele não tem exatamente um momento certo para início, mas a gente colocou um ponto final nele, que seria ali aproximadamente 8.000 a.C., com o surgimento das primeiras formas de agricultura. Durante esse período paleolítico, a nossa espécie, a espécie humana, ela vai criar suas primeiras ferramentas, né, de pedra lascada, né, batendo uma pedra na outra para criar uma faca de pedra. Vai utilizar pedaços de madeira, pedaços de ossos de animais como ferramenta. E nesse momento, a nossa espécie, lá no Paleolítico, nós vivemos a partir da caça de animais selvagens e da coleta de alimentos, daqueles alimentos disponíveis ali na natureza. A gente chama esse modelo de alimentação de nomadismo ou nômade. Isso porque quando acabava o alimento de um determinado território, a nossa espécie migrava para um outro território onde houvesse oferta de alimento. E nesse momento, as pessoas viviam em cavernas ou grutas, né, em habitações mais primitivas. Além das cavernas e das grutas, também existiam essas cabanas, né, feitas de madeira e pedra, cobertas com palha e também, às vezes, com peles de animais. Se você reparar bem, o ser humano lá da pré-história guarda aí uma certa semelhança com o professor de história de vocês. Olha aí, ó. Olha aí, também as pinturas rupestres, né? Que o pessoal fazia no sentido religioso, no sentido talvez de trazer boa sorte ou de ensinar os descendentes, né, sobre aqueles animais. Essas primeiras expressões culturais, artísticas da humanidade vão surgir lá na pré-história também. Quando a nossa espécie, então, passa a desenvolver a agricultura, quando surgem os primeiros indícios de agricultura, a gente diz que teve início o período neolítico, ali por volta de 8.000 a.C., e o período neolítico ele acaba ali aproximadamente em 4.000 a.C., quando se desenvolve a escrita. A grande mudança do período neolítico vai estar no regime de alimentação. Os seres humanos lá do neolítico, eles vão passar a praticar a agricultura e também a criação de animais, e vão viver fixos no território, não vai ter mais a necessidade de mudar de território. Então a gente disse que o ser humano do Neolítico,
ele se tornou sedentário. Ele vivia no regime agora de sedentarismo, fixo num determinado lugar. O ser humano ele já conhecia o fogo desde lá do Paleolítico. O fogo, talvez uma das tecnologias mais importantes para a humanidade, ela continua, né, sendo importante aí no Neolítico, e as ferramentas que o ser humano cria na pré-história, durante o Neolítico elas ficam mais complexas, né, mais bem feitas. Se lá no Paleolítico predominava a pedra lascada, né, uma ferramenta mais rústica, no Neolítico essa ferramenta ela passa a ser mais elaborada, a pedra passa a ser polida, né, lixada, e as ferramentas começam a ser criadas com a conjugação de diversos materiais, de madeira, de couro. No Neolítico surgem também as primeiras formas de tecido, né, feitos a partir de fibras de animais, né, por exemplo, a lã da ovelha, ou então de plantas. Os primeiros tecidos começam a surgir. As moradias, então, também se tornam mais complexas, porque agora o ser humano não muda mais de território, ele vive fixo, então ele constrói uma moradia mais elaborada. Com a domesticação de animais, a gente passa a interagir com espécies de animais, como, por exemplo, o cachorro que vai se tornar esse bicho domesticado, como é hoje, através da interação com o ser humano. E a gente tem também as divisões do trabalho que vão surgir nesse período. Devido à necessidade de cuidados maternos, a nossa espécie ela não nasce com capacidade de se alimentar sozinha, né? Diferente, por exemplo, das espécies de alguns animais, que assim que nascem já conseguem ir atrás de alimento, ficar de pé. Por exemplo, o cavalo, né? O cavalo, logo depois que nasce, ali, algumas horas depois, ele já está de pé, já está dando os primeiros passos. A nossa espécie não. A gente precisa de cuidados maternos. A gente precisa ser alimentado pela nossa mãe. E talvez por isso vai surgir uma das primeiras divisões do trabalho. A mulher ela ficava mais em casa, né, mais ali na moradia, cuidando dessa criança, desse recém-nascido, né, que precisava desses cuidados maternos, enquanto os homens iam à caça ou iam cuidar das atividades mais pesadas. Não que isso significasse algum tipo de superioridade ou inferioridade de algum dos dois, mas era uma questão ali de sobrevivência nesse momento. Lembrando que mesmo depois que o ser humano começa a praticar a agricultura, ele ainda pratica a caça para complementar a alimentação. E alguns grupos aí da história da humanidade nunca desenvolveram a agricultura. Por exemplo, os aborígenes australianos. Existe até hoje alguns povos que ainda são nômades, ainda vivem da caça e da coleta. E aqui no Brasil, os nossos povos indígenas, apesar de praticarem o cultivo de algumas plantas, talvez a mais famosa seja a mandioca, pelo fato da natureza ser muito rica, muito exuberante, muito generosa, nunca houve a necessidade de uma agricultura extensiva para alimentar os povos indígenas daqui do Brasil, por exemplo. Mas o que a gente escolhe para marcar esse período aí do Neolítico é a agricultura. Dessa forma, com a agricultura, mais pessoas podem ser alimentadas. Os grãos vão ter um papel importante nesse momento. O trigo, o centeio, a cevada, aqui na América o milho. Essa agricultura que possibilitava alimentar mais pessoas vai fazer com que as populações se multipliquem. As populações se multiplicando, vão surgir as primeiras cidades, pessoas vivendo fixas num determinado lugar, aos montes, né, a centenas de milhares. E aí, muitas pessoas também vão se dedicar a outras profissões. Como a agricultura propiciava uma sobra, um excedente de alimentos,
as profissões relacionadas às religiões, os sacerdotes, no caso, vão surgir, as pessoas vão poder se dedicar a outras ocupações que não a agricultura. Talvez aí vai surgir o construtor de casas, né, o pedreiro, o escriba, que era aquele que ajudava ali no governo, né, como se fosse, comparando-se hoje, seria talvez um funcionário público. Vão surgir as primeiras formas de governo, as primeiras formas de polícia, o exército, e também vai surgir as primeiras formas de escrita, quando surgem também as primeiras cidades. Essas primeiras cidades ou primeiras civilizações, elas vão começar a surgir por volta de 4000 a.C. E uma característica comum é a proximidade a grandes rios. A gente diz que essas primeiras civilizações eram civilizações fluviais. Nessa imagem está talvez a cidade mais antiga que se tenha conhecimento. É a cidade de Ur, que fica lá no atual Iraque. Essa cidade de Ur é uma cidade suméria. E ela vai surgir numa região que a gente chama de Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios, terra entre rios. No caso, os rios Tigre e Eufrates. Além dessa proximidade com esses grandes rios, havia também uma boa qualidade do solo. A terra da região era muito fértil. Então, água e solo fértil, o melhor lugar para a agricultura. E não foi apenas aí na Mesopotâmia que a gente vê surgir cidades e civilizações próximas a grandes rios. O mesmo vai acontecer na China, próximo aos rios Tigre, os rios Azul e Amarelo. A gente vai ver acontecer a mesma coisa no Egito também, a civilização que vai brotar ali às margens do rio Nilo. E aqui a gente tem um desenho, uma representação do que seria essa primeira cidade lá da Mesopotâmia. Olha o rio aqui do lado. Olha. Seriam essas casinhas amontoadas, assim, o pessoal vivendo em comunidade, né? Semelhante ao que a gente vive hoje, se a gente for pensar bem. Dessa forma, a gente termina essa nossa revisão aí dos conteúdos que a gente já estudou. A gente dá uma relembrada e não deixar o conhecimento escapar da nossa cabecinha. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Falou!